Olá pessoal do YouTube, tudo bem? Eu sou Marcelo Leite, seja bem-vindo aqui ao YouTube da OpServices. Aproveita e já se inscreve nesse canal, já deixa o like nesse vídeo, que eu sei que você vai gostar e vai ser muito informativo aqui para você que quer implementar o Power BI aí na sua empresa hoje e ainda não consegue entender muito bem como você pode fazer isso. Eu sou analista sênior aqui da empresa, eu sou analista de dados aqui. Nós trabalhamos muito com Power BI em diversos clientes e uma dúvida muito constante que nós temos aqui é em relação a como implementar o Power BI dentro da empresa, que tipo de licença usar, como que pode se começar a usar o Power BI. Então nesse vídeo eu quero responder essas perguntas, tá? Já de cara. Então aqui você vai saber quais são os tipos de licença que existem e como que você já pode implementar dentro da sua empresa, tá? Eu já quero trazer você aqui direto para o meu desktop. Vocês estão vendo aqui. Eu preparei um mapa mental aqui para a gente poder passar por cada tipo de licença. Mas eu quero que você entenda já de cara o seguinte, tá? O Power BI, para você trabalhar com ele, nós temos duas instâncias, tá? Vamos colocar aqui duas caixinhas, né? Você tem o Power BI Desktop, vou colocar um desenho aqui de desktop. Você tem o Power BI Service. Então, esse cara aqui, que está desse lado, ele fica na nuvem. Tá? O Power BI Service fica na nuvem, que é quando você vai querer compartilhar os seus arquivos. Tá? Então, quando você quer fazer um share, você vem para a nuvem, Power BI Service. Né? Quando você está editando localmente, criando o seu relatório, né, construindo a sua base ali dentro do Power BI para você tirar os seus insights, você usa aqui o Power BI Desktop. Então aqui é onde você edita, tá? É claro que hoje você pode também editar relatórios já, usar o Power BI online, né, dentro do Power Query online, dentro do serviço do Power BI, mas isso é um assunto para outro vídeo. Eu quero que você entenda que você tem essas duas instâncias, tá? E eu já quero de cara te dizer que essas duas instâncias aqui, para você implementar na sua empresa hoje, ela é totalmente grátis, tá? Grátis, grátis, grátis. É mais fácil escrever em inglês que você só escreve free, né? Mas é gratuito. Você pode usar essas duas ferramentas hoje dentro da sua empresa aqui, ó, de forma gratuita. Você pode distribuir licenças gratuitas do Power BI na sua empresa para que os seus usuários possam ter acesso à ferramenta Power BI Desktop. Qualquer um pode ir lá no site baixar, só precisa liberar isso aí dentro da política interna da empresa, tá? E qualquer um também pode ter uma conta no service lá para poder subir os relatórios. A questão das licenças, nós vamos começar a debatê-las quando nós precisarmos fazer o seguinte, quando a gente precisar compartilhar internamente. Tá? Quando a gente precisar compartilhar internamente de forma segura esse dado, né, a gente vai ter que falar sobre as licenças. Tá? Vou colocar uma ali de license aqui. Tá? Então, quando a gente for compartilhar entre os membros da equipe, a gente quer tornar sigiloso o nosso relatório, a gente precisa falar das licenças. E deixa eu explicar melhor isso para vocês. Então, eu quero matar essa primeira dúvida aqui, dizendo que você pode implementar o Power BI na sua empresa a qualquer momento. Outra coisa, você pode começar a construir os seus relatórios hoje e se preocupar com o licenciamento só depois. Tá? O tipo de licenciamento que você vai escolher para implementar na sua empresa não vai atrapalhar na construção do seu relatório, nos insights que você vai precisar tomar, em como você vai modelar isso dentro do Power BI. Tá? Então hoje você pode já entrar em contato, por exemplo, com a Open Service, pedindo para a gente poder criar um relatório para você, fazer uma modelagem de dados para você dentro do Power BI, trazer relatórios excelentes para a sua empresa e depois a gente pode conversar sobre as licenças. Tá? Uma coisa não impede a outra. Então para você entender bem os tipos de licença, uma vez que nós já setamos esse palco, né, sobre quando que nós vamos precisar licenciar e que uma coisa não interfere a outra, a gente tem aqui dois tipos de licença para o Power BI. Elas têm várias variações, por isso que às vezes fica um pouco confuso e os empresários, as empresas ficam confusas, né, a respeito de qual utilizar. Então eu quero mostrar para vocês aqui por partes. Então talvez eu até divida esse vídeo aqui em duas etapas. Tá? Hoje eu quero explicar só as licenças por usuário. Então quero que você entenda aí como que ficam as licenças por usuário dentro da sua empresa. Então, uma vez que você tem o seu relatório criado no Power BI, você ajustou, você já adquiriu seus dados lá no Power BI, você sabe como você quer utilizar e agora o que você quer fazer? Você quer agendar atualizações automáticas, você quer criar um gateway de dados, você quer compartilhar isso com a sua equipe. Então a gente vai começar a pensar nessas licenças. Então aqui nós temos dois tipos, a licença por usuário e a licença por capacidade. Vamos começar pelas licenças de usuário. Você tem 3 tipos de licenças por usuário. Eu já expliquei para vocês que
A licença gratuita é o que você já pode distribuir aí para todos os usuários da sua empresa, desde que você tenha, claro, o Office 365 aí dentro da sua empresa, o que acontece em 100% das vezes. Então eu estou aqui até com o app.power BI aqui, eu vou abrir a página do Power BI aqui da Open Services, tá? Deixa eu abrir aqui só para vocês verem uma coisa. Eu vou abrir a página do Power BI e eu vou lá na ferramenta administrativa do Office 365. Hoje, você pode ir direto lá no seu próprio admin do MS 365, né, que é o Microsoft 365 agora, que é o antigo Office 365. Eu vou vir aqui no portal de administração. Vou vir aqui e vou acessar a administração. Administração do Office 365. Aqui dentro, você já consegue visualizar as licenças do Power BI. Tá? Deixa eu acessar aqui, por exemplo, a parte de cobrança, adquirir serviços. Vou vir bem aqui em adquirir serviços. E aqui você vai poder adquirir todas as licenças que eu vou explicar hoje, tá? Direto aqui nesse portal. Você não precisa de um fornecedor específico para isso. Então, aqui em adquirir licenças, se eu filtrar aqui para Power BI, você vai ver que eu já posso vir aqui na licença do Power BI gratuito, né? E usá-la e distribuir elas aí para os meus usuários da empresa. O Power BI é gratuito, tá? E o que essa licença faz, tá? O que você pode fazer com ela? Bom, você pode publicar os seus relatórios no My Workspace, que é o serviço da nuvem, né? O que eu desenhei aqui para vocês. Ó. Aqui dentro da nuvem do Power BI você tem um Workspace pessoal aqui para cada conta que você distribui uma licença gratuita dessa. Então eles podem criar e publicar os relatórios lá. Eles podem criar painéis, eles podem agendar até 8 atualizações automáticas por dia para cada relatório que eles colocam ali. Podem exportar os dados lá para PowerPoint PDF e compartilhar de forma pública. Compartilhar o dado de forma pública é um link que você pode enviar para qualquer pessoa com esse link vai ter acesso a esse seu relatório, tá? E isso que é um grande problema às vezes, porque a empresa tem dados sigilosos, né? E ela não quer que esse dado seja compartilhado de forma pública. E aí vem essas licenças aqui abaixo que eu vou explicando com vocês com calma. Então isso é o que você pode fazer, tá? Já com a licença gratuita. Então já dá para fazer muita coisa. Você não precisa travar aí o seu processo de business intelligence da sua empresa, porque você ainda não decidiu qual licença você quer usar. Tá? Então você pode começar com a licença gratuita e criar o seu relatório, subir ele lá, já testar, fazer as atualizações, já agendar tudo e só depois você vai pensar nesse tipo de licenciamento. Depois da licença gratuita, você tem aqui, quando a gente começa a falar de compartilhamento, você tem a licença Pro. Tá? A licença Pro ela também pode ser adquirida direto aqui. Tá? Então, se você olhar, eu tenho aqui a licença Pro, então você já vai saber aqui de cara quanto que ela custa. Tá? Então, você tem o custo de R$64 mensais por usuário. Tá? Então, como é uma licença que a gente está no tipo de licença por usuário, para cada usuário da sua empresa que você queira licenciar para fazer compartilhamento de relatório, você tem que dar uma licença Pro para ele. Um detalhe importante, tanto quem compartilha quanto quem recebe o relatório precisa ter uma licença Pro. Tá? Então não adianta eu dar uma licença Pro só para o editor lá do relatório e não dar uma licença para quem vai receber esse relatório. Tá? Então essa licença custa R$64 por mês, tá? Por usuário. Você pode comparar essas duas licenças aqui se você quiser. Eu posso marcar o Power BI gratuito e o Pro. Se eu clicar aqui em comparar, o próprio Power BI aqui vai me mostrar as diferenças. Ó. Quais são os aplicativos que estão incluídos? Você pode usar o Power BI Desktop, tanto na gratuita quanto na Pro. Tá? Se você abrir aqui, ele vai te mostrar que tem tudo. Né? Ó, no gratuito você não tem a análise do Excel, né? Você não tem o Workspace por aplicativo, então ele vai te mostrando aqui as diferenças mais detalhadas, tá? O que ele inclui, o que ele não inclui de uma para outra. Mas aqui eu já listei para vocês as principais. Então no Pro, por exemplo, tudo que o Free permite fazer, você consegue fazer aqui no Pro. Então você consegue fazer todas essas coisas aqui, as atualizações, os exportos, criar painéis, etc. Só que aqui agora no Pro você consegue criar workspaces particulares. Tá? Esses workspaces é onde a gente gerencia os relatórios. Tá? Então eu posso criar workspaces e fazer com que esses workspaces possam ser compartilhados entre a equipe. Então aqui, por exemplo, eu posso abrir aqui um workspace, deixa eu abrir um workspace que a gente tem aqui. E eu posso colocar usuários dentro desse workspace para eles trabalharem em conjunto. Então eu posso criar um workspace, por exemplo, para a minha organização. E eu posso colocar pessoas ali anexadas a esse workspace para que elas possam colaborar dentro de um workspace comum.
Então, se eu tivesse, por exemplo, uma área financeira dentro da empresa e eu quisesse um relatório específico, ó, eu posso criar workspace. Então, repara que aqui dentro da OpService a gente tem alguns workspaces, né? E a gente pode criar mais workspaces aqui e colocar usuários dentro desse workspace. Então, se eu acessar, por exemplo, aqui o workspace da OpenService, ó, isso aqui é um workspace premium, tá? Mas funciona como Pro, já vou explicar a licença premium, mas eu posso vir aqui nas configurações do workspace e eu posso adicionar um nome novo, colocar uma descrição. Aqui no avançado eu consigo adicionar administradores, eu consigo criar grupos de usuários e inserir aqui dentro, né? Então você tem diversas configurações aqui sobre esse workspace. Ele é um premium, tá? Mas você consegue fazer isso aqui também no Pro, isso que eu estou mostrando, tá bom? Então você consegue criar esses workspaces. Você consegue compartilhar internamente de forma segura na empresa, tá? Então uma diferença que eu vou mostrar para vocês aqui agora já direto. Eu consigo vir aqui e compartilhar o relatório, nesse botãozinho aqui, que é uma forma segura de compartilhar. Então, se eu clicar aqui, ó, eu posso adicionar um membro que está dentro da minha organização, né, eu posso inserir o e-mail dele aqui, e ele recebe de forma privada esse e-mail. Posso também compartilhar pelo link, só que só quem está dentro da minha organização vai conseguir ver isso. Consigo aqui compartilhar pelo Teams, PowerPoint, né, posso gerar aqui um PowerPoint com esse link, e até por e-mail direto. Tá? Então você consegue compartilhar internamente de forma privada e não como no Free ali de forma pública. Tá? E você consegue também receber compartilhamentos. Então, por isso que a licença Pro ela precisa estar aplicada e ser adquirida tanto para quem vai compartilhar ou quem vai receber esse compartilhamento. Tá bom? Então, você pode compartilhar e também receber. Se quem tiver compartilhando, tiver licença Pro, compartilhar com alguém que não tem uma licença Pro, ele simplesmente não vai receber o compartilhamento, tá? Não vai aparecer lá para ele. Então, os dois precisam ter a licença. Você consegue criar data flows. O que é esse data flow? O data flow é a ETL na nuvem, tá? É o Power Query na nuvem. A gente pode fazer um vídeo específico sobre data flows aqui depois, mais para frente. É algo sensacional que faz com que você poupe muito processamento da sua máquina local e coloque esse processamento lá na nuvem do Power BI para ele fazer isso para você. Você só adquire o dado já pronto, né? Meio que você cria um cubo dentro do serviço do Power BI. Você pode analisar no Excel direto, então os conjuntos de dados que estão lá você pode analisar no Excel do Office 365. Você pode assinar e receber as notificações de tudo que acontece lá. Aqui é o valor que eu coloquei, né? E onde você pode adquirir, onde eu mostrei para vocês aqui direto na parte de adquirir serviços, né? Do Power BI. Então essa é a licença Pro, é isso que você consegue fazer de diferença. Tá? Você também consegue fazer 8 atualizações diárias e por aí vai. E aí, depois de um tempo, só existiam essas duas licenças, tá, por usuário. E depois de um tempo a Microsoft criou esse novo tipo de licenciamento aqui, que é o Prêmio por Usuário, ou a famosa PPU. Tá? Ela não existia antes, mas foi criada porque muitas empresas às vezes queriam alguns recursos que tinham nesse licenciamento por capacidade, mas não precisavam de tantos recursos assim. Mas alguns features eram bem interessantes. Então a Microsoft criou essa terceira licença por usuário aqui, que é a Premium Per Use. E o que ela tem? Ela tem tudo que a Pro faz, tá? Então você consegue fazer tudo que a Pro faz ali, tudo que eu já expliquei, você consegue fazer aqui na Premium, tá? Mais algumas funcionalidades. Uma delas é esse RDL. Você consegue criar relatórios paginados. O que são relatórios paginados? Basicamente são relatórios para impressão. Tá? Você pode criar relatórios que são feitos, né, pré-fabricados ali para você marcar eles para impressão. Você consegue criar filtros dinâmicos, né, consegue criar diversas interações lá dentro, fazer a paginação e imprimir um relatório ali dentro da empresa. Isso era um recurso que só tinha dentro do licenciamento por capacidade e eles colocaram aqui para empresas poderem utilizar também por usuário. Se você compartilhar um relatório paginado com algum membro da equipe, esse outro membro também tem que ter uma licença Premium, tá? E o legal é que a Microsoft conseguiu fazer isso pelo dobro do preço da Pro, né? Então se você vir aqui dentro do portal, você vai ver que a Premium Per User, ela está bem aqui, ó, Premium por usuário, ela custa o dobro, tá vendo? Da Power BI Pro. Então você tem aqui uma licença de R$128 mensais. Então você consegue fazer tudo isso daqui pelo dobro do preço da Pro. Então o RDL é uma delas. E uma outra coisa maravilhosa que tem são as 48 atualizações por dia. Tá? Então você consegue fazer atualização de 30 em 30 minutos aí, automáticas, com um gateway de dados que você pode gerenciar lá no serviço do Power BI. Tá? Você tem alguns recursos de inteligência artificial avançadas, tá? Para fazer análises e insights dos dados lá. Você tem os fluxos de dados computados no Dataflow, quando aqui no Pro você consegue criar
os data flows, tá? Mas no Premium você tem esses recursos de fluxos computados que fazem com que os seus fluxos tenham uma velocidade e um desempenho muito maior do que esses fluxos padrões aqui do Pro. Fora que você consegue criar tabelas calculadas direto dentro do fluxo de dados ali, porque ele computa essas tabelas lá dentro, tá bom? E você acaba tendo uma máquina virtual específica aqui para o seu workspace, né? Então você pode criar um workspace premium e aí a Microsoft libera uma máquina só para processar os seus dados ali. Então por isso que você consegue fazer esses dados computados. Na Pro você tem ali uma máquina que ela é compartilhada, tá? Ela é uma máquina mais poderosa do que a gratuita, mas ela é compartilhada. E aí você tem aqui esse valor, tá? Você pode adquirir direto dentro desse portal aqui 365. Então basicamente é isso daqui, né? Para você poder compartilhar, esses são os tipos de licença por usuário, e aí quando você tem uma equipe pequena, né? Esse é o tipo de licenciamento que você vai utilizar. Você tem uma equipe pequena, você está ali dentro de um ambiente onde você tem que compartilhar entre alguns membros da sua equipe, o licenciamento por usuário é o mais em conta, tá? Que a Microsoft tem aí para a gente poder utilizar dentro das empresas. É o que a gente mais recomenda aqui, dependendo do porte da empresa, tá? Se não for uma estrutura muito grande. Então é isso, esse vídeo já está bem longo, né? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, para a gente possa fazer um vídeo respondendo os comentários de vocês aqui. Se esse conteúdo te ajudou aí a entender melhor, deixa o like aqui nesse vídeo para você ajudar esse conteúdo a chegar a mais pessoas. O like ajuda bastante aqui o canal a alcançar mais pessoas. E deixa seu comentário aí se você quer que eu explique aqui um vídeo com a parte 2, onde eu explico agora o licenciamento por capacidade, tá? Então, na parte 2 desse vídeo, se vocês deixarem um comentário aí, a gente faz um vídeo explicando todos os licenciamentos por capacidade, certo? Então, até o próximo vídeo. Deus abençoe vocês aí. Tchau, tchau.